Olá pessoal, então estamos aqui no nosso sexto encontro. Eu sou Felipe Bellini e a gente está trabalhando aí conceitos de educação. Nessa aula a gente vai ver o histórico da educação brasileira. A gente vai ver qual foi o percurso de desenvolvimento da educação brasileira dentro do território nacional, suas influências, seus principais movimentos. Para isso, a gente tem inicialmente esse quadro da nova escola que mostra, né, Brasil colônia, Império, Primeira República, Era Vargas, ditadura militar e os dias atuais, com seus principais pensadores e principais características de movimento. Então tá, Brasil colônia, 1500, quem que a gente tem? A gente tem a Igreja Católica fazendo o primeiro movimento de colonização, onde ela vem através de seus emissários, os jesuítas, catequizar os índios. E qual que era a principal moeda, as principais moedas para que a Igreja Católica tivesse esse interesse? Ela civilizaria os índios. 2, ela faria com que esses índios se tornassem mão de obra. 3, ela traria a fé e expandiria a fé cristã, garantindo assim que quando os colonizadores, os portugueses e os outros colonizadores nas diferentes Américas chegassem, tivessem então a fé católica disposta. Esse período vai durar de 1500 a 1750. Daí, em 1759, a gente tem o começo do Brasil Império. E durante esse período, o símbolo mais representativo vai ser o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal ele é uma figura que visa a economia local. E no seu cerne, o que ele busca é fazer com que a produção se aproxime cada vez mais do sistema fabril inglês, que era uma grandíssima máquina. Como é que ele faz isso? Ele passa a sistematizar o ensino focado no desenvolvimento de um operário. Desenvolver o operário inglês em terras tupiniquins era o grande objetivo. Já durante a Primeira República, a partir de 1889, a gente tem Benjamin Constant, que vai aí trazer um arraigado de ideias positivistas, a gente vai falar disso em outras aulas, e que vai fomentar então uma nova forma de ensinar, que ganha muita força com a reforma de 1890 e com a nova Constituição. Todo esse processo ocorre até a Era Vargas. Na Era Vargas, a educação passa por uma imensa revolução. Essa imensa revolução é oriunda aí do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e por revoluções na forma de ensinar, como a proposta do Paulo Freire de alfabetização, que vai trazer então e que vai fazer com que o Getúlio Vargas estampe e lavre a proposta de educação pública para todos, educação gratuita e uma educação laica, sem influência religiosa. Tudo isso passa a ser muito perceptível. E entre esses eventos, Paulo Freire ganha fama por, ao entrar no Rio Grande do Norte e também no interior de Pernambuco, conseguir alfabetizar dezenas de pessoas em poucos dias, trazendo um método que trazia dentro do processo de alfabetização uma cartilha montável que se adequava à realidade do aluno. Isso tudo muda com a chegada da ditadura militar em 1964. O regime militar é pensado, a educação militar pensada principalmente pela figura do Costa e Silva, ele vai trazer então um apoio de ideais tecnicistas e do ensino como uma ferramenta de controle. Por quê? O Brasil então passava a se industrializar a passos largos, com um processo largo de industrialização através de incentivos fiscais, incentivos, financiamentos estrangeiros, que permitiu aí diferentes usinas e precisava-se de mão de obra.
E essa mão de obra tinha que ser técnica, tinha que ser fundamentada para o desenvolvimento laboral. Já a parte de controle se dá pela inserção de disciplinas como moral e cívica, pelo entreguismo no ensino, onde as escolas viravam um ambiente constante de policiamento e denuncismo ao professor, aos estudantes universitários, aos estudantes da educação básica. E daí nós temos os dias atuais, nova democracia de 1985 até o momento atual. É claro que esse momento muda um pouco, né? Mas a gente tem até o último governo a proposta de universalização do ensino, avaliações externas, o piso salarial para os professores, tudo isso em um período democrático de muitas leis e incentivos, perdendo um pouco o foco nos últimos anos. Então tá. Felipe, vamos falar então de 1 a 1? Vamos de 1 a 1. Eu dividi aí no máximo 7 tópicos por período. Você vai anotando, qualquer dúvida você fala, combinado? Primeiro, Brasil Colônia. O que a gente tem que saber do Brasil Colônia? Jesuítas. As primeiras salas de aula do Brasil foram criadas pelos jesuítas para evangelizar os índios, filhos dos órfãos portugueses e tempos depois os escravos. Somente meninos poderiam frequentar as aulas. Costumeiro. Então, até 1700 a gente vai ter uma educação voltada para trazer a fé cristã, para dominar, para domesticar os índios e para fazer com que esses índios não apenas aceitassem a fé, mas exercessem o trabalho sem reclamar, ao mando de um Senhor, ao mando de Deus. A gente vai ter então o Brasil Império. O que a gente tem que ver do Brasil Império? Tem 5 tópicos aí, né? Em 1760 é realizado o primeiro concurso para professores públicos, data histórica. Em 1808, a vinda da família real para o Brasil incentiva a cultura do país, são feitas as primeiras universidades, vários e vários artistas acompanham a nobreza portuguesa. Em 1922, Dom Pedro I assume o trono após a independência, então, em um processo muito curto de 14 anos. Dom Pedro I, filho de Dom João, se torna imperador do Brasil, né, assume o trono. Em 1834, as províncias passam a definir as regras educacionais, característica hiper importante para nosso cenário atual. Em 1889, a República é decretada e surge um novo modelo de escola. Esse modelo de escola é focado, né, que se aproxima da noção de escola que a gente tem hoje. Primeira República, então, é aclamada, é proclamada a Constituição em 1891 e a educação fica a cargo dos estados e municípios. São os estados e municípios que vão definir como vão funcionar as regras, quanto tempo vai trabalhar, quais os conteúdos. O governo ainda não se interessava em analisar essas questões. Em 1892, a Reforma Paulista propõe os grupos escolares com divisão dos alunos em séries. Então, apenas em 1892, há muito pouco tempo atrás, é que a gente vai ter o sistema seriado de ensino, importado de outros países, importado principalmente da França. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, que segue até 1918. Então, durante a Primeira Guerra, há um hiato nas discussões. Em 1920, ocorre a Reforma Sampaio-Dória, em São Paulo, seguida por outras 7 reformas que repensam o espaço de educação. Em 1930, a Revolução e um golpe de Estado levam Vargas ao poder. Então, durante a Reforma Sampaio-Dória, a gente tem uma nova modalidade dos espaços de ensino, um novo modo de pensar, ainda muito preso ao eixo Rio-São Paulo. E em 1930, a gente vem com Vargas, que é onde começam as revoluções mais próximas da nossa realidade.
Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova defende a educação gratuita e laica. Em 1937, inspirado pelo totalitarismo europeu, Vargas inicia o Estado Novo, que vai seguir até 1945. Nesse período, a nova Constituição é lançada e essa nova Constituição define que, a partir de agora, a União, o governo federal, o país, vai legislar sobre a educação. Nesse processo, a gente tem expoentes, como em 62, o Paulo Freire, que alfabetiza ali 300 agricultores em 45 dias no estado de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos. E ele traz, dentro desse processo de alfabetização, a ideia de usar vocabulários úteis aos alunos que estavam alocados ali. E em 1964, ao golpe militar, que vai instaurar uma ditadura durante muitos anos, com muita repressão, onde a educação sente muito esse processo. Durante a ditadura militar, o AI-5 é assinado e aumenta a repressão aos atos políticos. Muitos desses atos políticos feitos por estudantes e professores universitários. Em 1969, a disciplina da educação moral e cívica se torna obrigatória em todas as etapas. Então, em 1969, todos os alunos do ensino básico, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio passavam a ter a disciplina moral e cívica. Essa disciplina visava o controle do pensar e a égide do dizer o que se faz, o que é correto fazer. O Mobral é implementado com foco na alfabetização de adultos. O Mobral, ele nada mais é do que uma reestilização do modo de alfabetização do Paulo Freire, feito em uma cartilha. Essa cartilha usando vocabulários comuns, e daí as críticas ao Mobral eram muito do vocabulário que o aluno não compreendia. Ele não comia uva, nunca tinha visto uma uva, e estudava a uva no interior da cidade dele, mesmo sem se relacionar, mas não sabia escrever cajá, que era a fruta que dava no quintal dele, por exemplo. Em 1975, começa o processo de transição do regime militar para a democracia, durando aí 10 anos, sendo apenas em 1985 que Tancredo Neves é eleito, mas não chega a assumir porque morre no mesmo dia. E daí a gente tem a educação de hoje. Essa educação de hoje, entre muitas aspas, obviamente, que nós temos da nova democracia. 1988, a nova Constituição Federal é promulgada com a atenção à educação. Então, pela primeira vez, a gente tem uma Constituição realmente focada na educação. Em 1990, existe a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, que é aprovada na Tailândia. Em 1996, a LDB indica que docentes tenham formação em nível superior. Isso quer dizer que fazem apenas 22 anos que os docentes, os professores, precisam ter nível superior para serem professores. Não quer dizer que antes não existissem, mas apenas a partir de 1996, que é obrigatório. Com isso, entra em vigor o PNE, com metas de universalização do ensino, fazendo com que o ensino vá para os interiores. E, em 2010, é aprovado o piso salarial nacional para os docentes. Ou seja, apenas em 2010 a reequiparação salarial começa a acontecer e, como sabemos, ainda não atingimos, 8 anos depois, o valor coerente com demais profissões. É isso, tem muita coisa para ser falada sobre educação. Esse é o histórico, é um recorte, obviamente. Você pode sugerir demais recortes. E assim a gente vai discutindo. Vamos para a próxima aula?